Eu não acho que é uma revolução, não. Eu acho que é um processo e eu acho que os militares, inadvertidamente, deflagraram o processo quando estatizaram a economia. E esse foi o mérito do Pinochet comparado com os militares brasileiros. Quer dizer, é curiosíssimo, mas você pega o Castelo Branco, era um sujeito que tinha visão realmente, pelo que eu li a respeito, era fazer e devolver mais rápido. E a coisa foi saindo de rumo e centralizando, e o Geisel foi o ápice do negócio, com Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, blá, 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 e pronto, e ali o Brasil virou uma economia realmente de capitalismo de Estado. Não cuidou dos ativos intangíveis, né, o capital humano, a educação, quer dizer, se preocupou muito mais com a fachada mesmo, é o programa nuclear, é a Ferrovia do Aço, é a Transamazônica, é a Nuclebras, é a Portobras, é a não sei que Brás. E realmente o Brasil perdeu a dinâmica, foi perdendo a dinâmica. Não podemos nos esquecer que até 1970 o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. Quer dizer, antes de sofrer a intervenção, eu também não vou dizer que a intervenção foi, se você pensar alternativa, se a alternativa fosse ter um golpe de esquerda e aí ter o que houve também nos outros países, pode ser que fosse pior ainda. Então, é dramático o que aconteceu no Brasil. Mas quando eu olho, eu vejo um processo. Eu vejo um processo onde a intervenção do Estado foi crescendo, com os militares lá no final chegou a 20 e poucos % do PIB. O Brasil perdeu a dinâmica de crescimento. O Brasil tinha crescido mais do que o Japão em 70 anos, no século passado. O crescimento do Brasil era 7,5% ao ano, o Japão era 7,2%. E aí o Brasil foi perdendo a dinâmica, exatamente por isso, porque é muito fácil quando você tem uma tecnologia conhecida, sai fazendo hidrelétrica, sai fazendo estrada, sai fazendo chapa de aço, você cresce durante algum tempo. É a história da União Soviética, da China, de Mao. Você vai ter um ponto, mas depois aquele negócio para. Aquilo não tem inteligência. Aquilo é botar tijolo junto, juntar 6 engenheiros e pronto. E aquilo não tem inteligência, aquilo não tem vida própria, não tem uma dinâmica própria de crescimento. Então aquilo vai até um certo ponto, você tem que ter uma hora que você tem que parar de fazer chapa de aço e pensar em outra coisa. Aí o modelo implode, porque ele não tem lógica, ele não tem lógica interna. Então o Brasil, esse processo ele é interessante. Você vai assistindo os círculos concêntricos aumentando. Então, os militares se enfraquecem um pouco, aí dispara encomenda para a Industrial de São Paulo, que são os caras que podem perturbar. Subsídio de um banco estatal, uma encomenda de uma empresa estatal do outro lado, o sujeito fica quieto, não perturba. Aí você precisa incluir um pouco mais. Bom, inclui a classe média da televisão colorida, casa subsidiada pelo BNH, e daí estudo de graça aí para esses meninos, e os pobres, pode deixar para lá, mas dá aí para a classe média, dá uma PUC, uma GV, dá esse troço de graça aí para o pessoal de cima, não precisa pagar para ter um acesso a uma boa escola. Está cooptado mais um círculo. Bom, só que aí a coisa começa a deslocar para a esquerda, aí entra tudo pelo social, Zé Sarney, aí aumenta o círculo, vamos para... Agora o BNDE vira BNDES, porque tem um social, vamos espalhar o dinheiro. Aí depois entra outro, aí entra o Fernando Henrique, não, agora espalha mais um pouquinho. Agora entra o Lula e fala, peraí, tem que ser a minha turma também, por que não? E o negócio vai, e o Estado vai crescendo. Então não é um processo revolucionário, é o contrário. É um deslizamento, perdendo dinâmica, perdendo qualidade, mas de alguma forma democratizando orçamentos públicos. O Brasil perde a dinâmica de crescimento e vai ficando um país meio sem dinâmica. Revolução, não acredito. Acho que o que foi dito aqui a respeito da sanidade mental do brasileiro é razoável mesmo. O brasileiro gosta de futebol, gosta de praia, não tem que lutar contra o clima, tem uma certa sabedoria, um certo ceticismo. Se você disser para ele, vamos ali que a gente quebra tudo, toma tudo, ele, não, está muito sol, eu vou depois. Então, isso é até uma certa sabedoria. Então, eu não acredito num processo radical, não. Eu acho que o nosso risco é a mediocridade. Tem sido esse o nosso desempenho. Nossa história tem sido uma história medíocre. Face ao nosso potencial. Potencial de recurso, potencial de capital humano. O nosso fracasso é a mediocridade.